Fala pessoal, beleza? Alexandre aqui de novo, conduzindo mais uma conversa do próximo bloco. Eu vou conduzir essa conversa aqui com uma convidada especial hoje, mas antes de falar dela, eu sempre esqueço que ela tá aparecendo, então não posso fazer surpresa. Vamos arranjar uma câmera, Fer, anota aí pra arranjar uma câmera só pra mim. Antes de começar, né, sempre peço pra vocês seguirem a gente nas redes sociais pra acompanhar lá os cortes, os vídeos um pouco mais curtos, até pra acompanharem quem mais vai seguir a gente aqui, quem vai aparecer conversando com a gente. Então, reforço, sigam a gente lá nas redes sociais, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest, Orkut, o que tiver disponível aí, peço para vocês darem like e seguirem na página. Vai ficar passando o Instagram aqui na tela, não só o nosso Instagram, mas o Instagram da convidada também, que é surpresa para vocês. Não peço, fiquem olhando só para esse lado aqui, não vejam quem tá lá do outro lado, mas agora eu vou revelar quem é surpresa. Rufem os tambores, é a Gabi. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, tudo bem, Alexandre? Prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Muito bom que você topou e arranjou um tempinho para nós. Com certeza, é um prazer. Então, pessoal, sigam a Gabi lá nas redes sociais, eu acho que tem bastante coisa interessante lá, que vocês vão morrer de vontade de acompanhar o Instagram dela depois da nossa conversa, durante a nossa conversa. Então podem fazer isso agora para aproveitar o tempinho antes da gente começar 100%. Pronto, já deu tempo? Gabi, muito prazer te receber aqui. Quiser falar um pouquinho sobre você já, quem é a Gabi, tal. Tipo aqueles redação de escola. De escola, assim, a Gabi é casada, tem 2 filhos, praticamente adultos já. Sou arquiteta e urbanista, faço questão de dizer, porque é um lado da arquitetura pouco falado, mas que eu gosto muito. Ah, você gosta muito. Eu gosto muito. Então, Fer, pode anotar aí que é uma das 3 pessoas aí. O resto odeia urbanismo. Veja só, porque a minha parte profissional começou no IPUC. Ah! Eu, quando me formei, Tá aí faz o gosto, então. 30 anos. Pode falar bem baixinho? Pode tá. falar. O Fer coloca meio grandinho. Fez 30 anos agora. Então, eu fiz PUC. E daí eu trabalhei com a gestão do Jaime Lerner, depois do Rafael Greca. Então foi uma época maravilhosa de prefeitura. E como eu não era concursada, eu estava num setor em que foram feitos os parques temáticos de cada etnia, Rua da Cidadania. Então foi uma época muito especial para Curitiba e também especial ter participado desses projetos. Eu gosto dessa arquitetura macro. Então, isso faz parte da história, tipo, isso entrou pra história, né? Uma coisa que ficou... Sim, e foi aí também que eu fui me descobrindo como profissional. Porque quando você sai da faculdade, você tem aquele, vamos dizer assim, o beabá, né? A faculdade dá muito pra você, aquele básico. A gente sai da faculdade ali com 22, 23 anos. Hoje em dia, então, que é muito mais difícil pro jovem que tem aí uma globalização imensa. A gente não tinha internet naquela época, né? Desenhava com grafos. Então, hoje você tem um conhecimento muito maior, então você acaba fazendo uma faculdade pela metade, 2, 3, até encontrar mais ou menos o que você quer, e mesmo saindo da faculdade, você ainda não sabe dentro daquilo qual é o teu espaço real. Então, o fato de eu ter conseguido esse estágio primeiro na prefeitura e depois conseguido um emprego ali por esses 8 anos, eu consegui mais rapidamente descobrir que o que eu gostava da arquitetura era o macro. Então, para mim, chegar depois e trabalhar com o meu escritório e tudo, teve um pouco de dificuldade nessa coisa da arquitetura de interiores. Porque a arquitetura de interiores, ela não traz tanto o macro. É bem micro, né? É bem micro. E ao longo desses anos todos de formação, você vai tendo mais ferramentas para poder se entender e entender os outros, e eu sempre fui muito curiosa. Então, eu faço muitos cursos, não porque eu procuro, porque a curiosidade é tanta que daí eu preciso entender um pouco mais daquilo, para entender aquilo, e de repente aquilo me ajuda a me entender, e eu adoro pessoas.
Já soube que você também? Eu não. Adoro pessoas. Adora pessoas, por isso que a gente gosta de saber da vida delas, Exatamente. né? Então, quando a gente adora pessoas, quanto mais você entende das coisas, por isso que você também tem curiosidade em saber como é que as coisas funcionam. Então, porque daí a gente entende aquelas pessoas e as coisas e por que aquilo levou elas aquilo e tal. Então, assim que foi o meu crescendo. Daí... E você sempre gostou de pessoas, assim, tipo... Eu sempre gostei de pessoas, desde criança. Tanto é que antes de fazer arquitetura, eu achava que eu queria ser professora. E cheguei a trabalhar muito tempo como voluntária desde os meus 15 anos em creches. Ah, é? Sim, municipais. Com crianças, porque eu gostava de crianças. E daí eu queria ser professora. Daí, aquela época, antes do vestibular, era comum ainda teste vocacional. Eu acho que hoje tá mais em alta ainda, só que hoje deve estar mais confuso. Porque hoje é muito nichado o mercado, né? Porque quando você fala em arquitetura, dentro da arquitetura tem 1000 ramificações. Exato. Então, talvez... Isso é uma coisa que eu gostaria até de conversar isso com você no meio de tudo que a gente conversar, porque eu acho que é muito importante ter um pouco mais essa especialização. É até importante esse nichado. Mas é uma trajetória pra gente chegar nesse nichado. Porque a gente tem que se conhecer. Mas... Então eu fiz o teste vocacional. E no teste vocacional deu 100% arquitetura. Ah, é? Deu. Daí eu comecei... Não tinha como fugir, então. Não. E daí tinha prévia naquela época. Você tinha que fazer prévia. Se você passasse na prévia, que era um vestibular de desenho e tudo, aí você poderia fazer o vestibular normal pra passar. Então, eu fiz todos esses processos. E isso não adianta. Realmente tá dentro de mim, assim. Daí, por um período da minha vida, eu cheguei a parar de fazer arquitetura como escritório, de ter escritório. Daí, depois que eu saí da prefeitura, eu tive escritório formal com uma sócia, muitos anos, tudo. E daí, depois que a gente se separou, porque ela foi trabalhar com o marido, eu parei um pouco com a arquitetura, sem deixar de fazer arquitetura. Porque sempre tinha os clientes antigos que, quando queriam alguma coisa de novo, queriam que eu fizesse. Não, mas eu não tô mais com o escritório. Não, mas faz isso pra mim. Então tá bom, continuava fazendo. Faz sem escritório mesmo. Faz. E daí, os meus filhos estavam pequenos, eu tava dando mais atenção pra eles. Os dois começaram a ir pra escola e eu achei que eu tinha muito tempo livre. Eu sempre adorei cozinhar e comer, que eu não como para viver, eu vivo para comer. Então, eu fui fazer curso de chefe de cozinha. Então, foram 2 anos. Bastante tempo. Porque aquela época foi o início de curso de chefe do Centro Europeu. E eram 2 anos, então você saía chefe de cozinha e restauranteiro. Gente, super pesado. Imagina. Eu achava que era o período da manhã enquanto eu deixava as crianças na escola. Não. Você tinha um monte de coisa pra fazer. Foi maravilhoso, porque você sai de lá entendendo tudo e mais um pouco. E meus filhos pequenos tinham o mais novo tinha paura de que eu abrisse um restaurante. Ou alguma coisa. Porque eles diziam assim, mas por que, filho? Porque enquanto a gente estiver comendo, você nunca vai estar sentada na mesa com a gente. Que dó. Tá bom. Então, tem esse lado, foi maravilhoso, porque depois disso, nunca mais eu precisei pegar num livro de receita, porque você sabe a base de tudo, qualquer tipo de... mesmo, né? Exatamente. Então, só que daí você pensa, ou as pessoas pensam, e eu também pensei por muito tempo, o que isso tem a ver com arquitetura? Não, e você começa a entrelaçar as coisas e começa a fazer sentido, né? Daí você, com as ferramentas da tua vida, você começa exatamente, o que uma coisa tem a ver com a outra? Repare a quantidade de profissionais da área de arquitetura e design de interiores que também gostam de cozinha, gostam de cozinhar, gostam de comer, porque tem a ver com a mesa, tem a ver com pessoas, né? Tem a ver com interação, com decoração do prato, porque a profissão de arquitetura é pessoas. Então, foi assim, E aos poucos, daí depois que meus filhos ficaram um pouco maiores e tal, eu tenho uma amiga de longa data já, de adolescência e tudo, que acompanhou meu casamento, ela que é arquiteta também, que é a Priscila Rispoli. A Pri falou assim, Gabi, eu preciso de uma ajuda. Tô fazendo uma polenta aqui, eu não lembro. Não, venha trabalhar comigo. Eu falei, ai, Pri, arquitetura...
Venha, porque daí porque não sei o que fazer. E eu fui naquela, sabe? Eu voltei para um escritório meio que para ajudar ela, entende? Meio que para... Só como um apoio, assim. Como um apoio e pra ver, será que aquilo ainda existe dentro de mim ou não? Como é que eu me sinto nisso ou não, tal. E comecei com ela. Eu sei que tinha muita coisa escondidinha lá atrás no meu cérebro, entende? Que teve que ir buscando, assim, de volta. E eu fui vendo o quanto eu amava tudo aquilo. E o quanto esse tempo que eu deixei aquilo escondidinho tinha só deixado escondido mesmo, que me pertencia de verdade e tal. E aquilo foi tomando um grande de novo. Só que eu tinha que me atualizar de muita coisa, porque em termos de materiais e tudo isso, eu tinha mudado muita coisa. Neste momento, começou a existir o WhatsApp. Foi mais ou menos na mesma época que surgiu o tal de WhatsApp. Aí começou a história de um grupo de WhatsApp. E que, nós temos um grupo ali, a gente troca ideias e tal. Acho que eu vou te pôr no grupo, que daí ali você também já vai se atualizando no que tem e no que não tem e tal. Nessa época, esse grupo tinha fornecedores e profissionais. Então, tava tudo misturado, entrei nesse grupo. Depois que eu vim descobrir que esse grupo, quem tinha criado esse grupo foi Luiz Henrique Pinto Dias. E daí foi se criando, daí houve uma situação complicada ali entre um profissional comentar alguma coisa que não tinha gostado ou de um serviço ou de uma situação de um determinado fornecedor, e esse fornecedor se queimou e virou uma confusão. Você fechou o grupo. E daí abriu-se um novo grupo onde só poderiam ter profissionais, então. Porque existem dois lados da história. Tem sempre o fornecedor queimadinho, vamos chamar assim, e o profissional também queimadinho. Temos de tudo. Você pode levar a crítica para crescer ou, né, pode levar a crítica como uma ofensa. Mas não é nisso que nós vamos entrar. Senão vai pegar fogo. Senão tem muita coisa a discutir. Eu acho que isso, né, tem o lado de todo mundo e todo mundo tem razão. Daí, quando entrou nesse grupo que ficaram só os profissionais, ele foi um longo período assim. Daí o Luiz Henrique começou a chamar: quem quer ajudar? Quem quer ajudar a fazer? Precisamos de alguém e tal. Começou um movimento da gente mesmo ir procurar coisas para se atualizar, os fornecedores a fazer grupos para ir nas fábricas, e daí ali, e eu me ofereci. Porque eu tenho essa veia voluntária, que eu sempre trabalhei com alguma coisa voluntária. Já começou lá quando você era quando eu tinha 14, então... 15 anos. E desde lá eu nunca deixei de fazer alguma coisa voluntária. Meus filhos no colégio, eu sempre tava. Eu fui catequista por 5 anos. Sempre tava, mas não uma coisa... Porque eu tinha que... É uma coisa minha. Não, precisa de alguém e tal. Eu posso. Na faculdade eu fui da comissão de formatura. Sabe aquela coisa? Da pessoa. Não dá pra explicar. Todo mundo lembra de alguém, então, que é a Gabi nesse momento, né? Que, deve sabe, ser que... com amor ou ódio. Porque diz que quando a gente assume alguma coisa, você já ganhou 500 inimigos. Mas assim... Os 50% eles são inimigos. Mas essa questão de se voluntariar é muito bom, né? Porque eu acho que te completa, né? Te deixa... Tipo, faz parte de você. Você poder ajudar sem esperar um negócio em troca e sem esperar alguém pedir, né? Você fala, exato. Vamos... Hoje eu entendo, Alexandre, assim, que é a ferramenta de cada um, tá? Porque a gente precisa de todos os tipos de voluntários. Tem aquele voluntário que precisa agir, esse sou eu, que ele precisa fazer. Tem aquele voluntário que precisa dar o dinheiro e se sentir bem dando o dinheiro e pronto. A gente precisa desse, porque sem o dinheiro dele também não acontece, né? E precisa daquele voluntário que só junta gente. Ele não consegue fazer, ele não consegue dar dinheiro, mas ele consegue chamar gente. Todos esses voluntários, tipos de voluntários são bem-vindos.
Tudo se completa. Exatamente. Então, a gente demora para entender isso, porque às vezes você acha que todos têm que pôr a mão na massa. Né? Como a gente acha, né? Sempre. E não é, às vezes não é assim que funciona, mas demora pra gente entender isso, a gente entende. Então, quando... E tem que entender, né? Senão você começa a ficar bravo com os outros, né? Bom, mas eu tô colocando a mão na massa, por que os outros Totalmente. não estão? Quantas vezes eu fiquei com isso? Mas eu acho que é só o processo que a gente passa. Sabe? O fato de eu me tornar o presidente da confraria, o que me levou a isso que eu disse que eu jamais iria assumir essa posição. Pagando a língua hoje. Nossa senhora, você não tem noção. Me fez crescer muito como Gabriela, sabe? Muito mesmo. Eu só tenho a agradecer toda a trajetória de todo esse meu caminho aí. Então, aí... Com essa coisa, quando o Luiz Henrique lá chamou, eu me lembro que eu me candidatei. Aí não era confraria ainda, né? Não, aí era só um grupo de WhatsApp. Aí era um grupo de WhatsApp, daí foi a Cláudia Sofiazowski, a Cláudia Pimentel e eu, a gente se ofereceu e a gente começou a movimentar junto com o Luiz Henrique coisas. E mexendo com capacitação, com uma ação social, que quando a gente conseguia alguma coisa, cada um tinha que levar uma doação. Tá? E com isso tudo crescendo e sentindo que a gente tinha uma força, que os fornecedores vinham buscar opinião. Existia um grupo grande, eram 300 pessoas. Caramba. Ali. A gente sentiu a necessidade de ter um CNPJ. E quando houve essa necessidade de ter um CNPJ, que nós fomos buscar a ver como formava uma associação, criou-se estatutos. Que é complexo isso, né? É bem complexo. Não é assim uma receita, você não chega na prefeitura, sei lá, me dá um CNPJ de associação aí. Não, você tem que criar um estatuto, passa por advogados, aí tudo isso passa pela junta comercial, é aceito ou não, porque tem que passar como uma associação sem fins lucrativos, aí cada pessoa que entra tem que pagar nós criamos como anuidade, cada um cria como o nome que acha é certo. Ou mensalidade, tá? Por exemplo, o Asbeia. Você conhece o Asbeia? Sim, participava também. Então, o Asbeia é para empresa, CNPJ. Nós, associação, somos para CPF. Tá? Então, o CPF e não precisa ser uma empresa. Já para não... A Asbeia cobra mensalidade, nós cobramos anuidade. Então... Tem coisas diferentes, foram se criando isso e nisso se criou um grupo, porque tinha que ter 10 pessoas como diretoria para poder, sem que ninguém recebesse um salário, que fosse tudo voluntário, para que nunca houvesse, como a gente recebe muito patrocínio de empresas, para que nunca houvesse uma desconfiança de que esse patrocínio fosse para o bolso de alguém. Né? Então, ali que entrou... Depois Elisa Miel, que veio como presidente da confraria, depois o Luiz Henrique, tudo. E que daí, depois que eu entrei, que foi a primeira eleição mesmo que existiu dentro da confraria. Hoje nós somos 4 anos. Na verdade, eu quis. Tá. Eu quis. Por mais que eu tinha dito que eu nunca ia assumir ali, eu que acabei querendo essa situação. Mas explico até por quê, assim... Cada um que entrou, o Luiz Henrique entrou como formador de tudo isso, né? Ele criou tudo isso, ele fez a confraria de arquitetura e design, que a gente chama de a confra, amorosamente, os confrades são nossos associados. Não foram todos aqueles 300 que vieram conosco, infelizmente, né? Vieram 180 na época, mas bastante para gente. pagar a mensalidade, anuidade, desculpe. E... O Luiz veio com tudo isso e trouxe, né, toda essa montagem. A Elisa veio e conseguiu pôr para cima a confraria, trazer mais pessoas, fazer um grande movimento. E, de repente, a gente via que a confraria precisava de uma estruturação administrativa a mais. Eu sou muito mais uma pessoa de processos e procedimentos. Adoro isso também. Então, eu não sou uma pessoa assim... A Elisa é uma pessoa que ela
atua muitos anos na área de arquitetura, ela tem um escritório dela há muito tempo, então ela faz projetos, uma coisa que eu não faço, que eu faço uma arquitetura colaborativa, que é uma mistura com consultoria, é uma coisa bem diferente que eu faço. Então, eu não tenho tanto contato com fornecedores, eu não sou uma pessoa que apareça, eu não tô tanto na mídia nem nada. A Elisa é uma pessoa mais assim, então ela conseguiu levar a confraria como um aparecer. Só que eu senti que a confraria precisava se estruturar internamente para que ela continuasse. Então, eu vejo que a gente precisa de cada vez uma pessoa diferente. É que senão começa a crescer... Não, tem muito marketing, mas tem pouca capacitação e o setor administrativo é uma bagunça. O dinheiro é guardado embaixo do colchão. Mas tem que entender que não é culpa de um, não é culpa de outro. É porque ela vem acontecendo. E como somos todos voluntários e a gente não tinha como pagar um profissional... Não, um contador, sei lá? Não, contador é obrigatório. Um funcionário. Ah, sim, um funcionário que pudesse organizar tudo isso, que a gente agora tem. A Salete, nossa querida coração, que a gente pretende que leve a história da confraria junto com as outras diretorias, tal. Isso nós conseguimos essa diretoria colocar tudo. Então, essa diretoria foi coesa nesse sentido da gente organizar tudo isso. A próxima diretoria, que deve entrar na metade do ano que vem, em maio tem maio, junho, tem a nova eleição. Você pode fazer já a propaganda da chapa aí, já. Nós queremos que muitos dentro da confraria de associados queiram montar uma chapa. Ah, não tem? Não tem ainda, não. Tá. Então, ó, quem é da confraria e tá assistindo, já tá a dica aí. Por favor, vocês têm que montar uma chapa, é porque importante. A presidência é super fácil, né? Assim... Nem precisa fazer nada, praticamente, né? Nossa, nada. Aí, ó, então, quem quiser ser presidente... Inclusive, pode vir aqui bater um papo. É só isso que a gente faz. Tudo. Vai bater inclusive, papo. Tá super aberta a contar tudo como é que acontece. Esse papo aí que eu falei que quase não tinha tempo da Gabi é mentira. Porque, assim, ela falou pode ser qualquer dia, qualquer horário. Tá claro, tranquilo. Não faço nada. Nadinha de nada. Quem entrar e vai processar a gente. Nadica de nada. Mas é importante essa troca, esse movimento. Sempre ter o pessoal mais velho, o pessoal mais novo, entender como funciona, para poder levar adiante, né? Porque cada diretoria que entra dá uma nova cara para a confraria, né? E como que é essa questão de, tipo, por exemplo, quando a gente fala de voluntário, na hora que alguém fala ou a pessoa tem vontade, no começo é legal. Pessoal, problemas técnicos, ninguém viu o que aconteceu e é isso aí. Mas em relação a quando a gente tá falando da questão voluntária, é complexo quando você tem muitos voluntários e daí eles começam a se medir, né? E o voluntário é legal, tipo, vamos ajudar uma casa. Beleza, você começa, mas daí no mês seguinte talvez, tô sem tempo, já não vai e tal. É muito difícil de lidar com essas coisas aí. Tá aí o desafio. Super difícil de lidar com isso. E nós já pensamos em várias ferramentas de como fazer. Existia antes da pandemia, na Biblioteca Pública do Paraná, uma palestra que era voltada a voluntários. Então, todos os setores de voluntários do município de Curitiba, todos os setores, não importa se você era para o setor religioso, esportivo, educacional, o que fosse, teria que ir lá, poderia ir lá e sair de lá com uma carteirinha, como se fosse um beabá, para as pessoas entenderem. Infelizmente, agora não tem mais. Não tem? Não tem. Achei depois, super interessante. Super. Era uma empresa, não, era uma ONG de voluntários que fazia isso. Eu cheguei a participar disso, fazer essa palestra, por causa de um outro voluntariado que eu fazia. E daí você só podia ser efetivada naquele lugar tendo participado daquilo. Não resolve teus problemas, tá? Mas vai plantando aquela sementinha na tua cabeça de que voluntariado não significa que você não tem um compromisso. O compromisso é exatamente igual de quando você está trabalhando. Ganhando, só que você não está. Você não recebe. Você não recebe, mas você tem uma responsabilidade. Se você não for, você tem que avisar antes. Então, eles vão plantando esse beabá. E aquela tal carteirinha tem validade por 2 anos. Significava que a cada 2 anos você tinha que ir lá assistir a palestra de novo. Então, vai plantando. Você plantou uma sementinha, ela brotou.
né? Dali 2 anos ela saiu 2 folhinhas. E assim vai, por exemplo. Aquilo ajudaria um pouco. A gente tenta colocar. Mas a gente tem que entender assim. O que vem tudo aí no meio do caminho. Fora a própria cabeça da pessoa. Né? Os problemas. Uma pandemia. Né? Doenças familiares. Problemas financeiros pessoais. Né? Tô contando coisas assim. Tem gente que mesmo com tudo isso continua cumprindo seu voluntariado. Então, cada cabeça uma sentença. Mas o bom é que provavelmente quem faz parte das diretorias assume o voluntariado como isso aí que você falou. Você está num emprego. Você só não recebe por ele. A gente tenta falar isso, mas entende que às vezes é difícil? Por isso que você tem que lidar cada um como é cada um. Aí tem uma coisa que eu acho que o líder é tudo. Isso deve fazer a diferença final na hora de qualquer execução, evento, ação. Porque a gente... E você tem que gostar de pessoas. O líder tem que ter o perfil de líder. Eu fui ler muito a respeito. Fiz curso. Depois que eu assumi a presidência e tudo mais. A gente acha que é fácil. Mas você lida... São várias pessoas, cada um de um jeito. E cada um com uma necessidade, fora a tua própria. Tem dias que você tá bem, tem dias que você não tá. Tem dias que você quer mandar todo mundo catar coco. E não pode. Não pode. E tem dias que você quer abraçar todo mundo. E às vezes naquele dia que você quer mandar todo mundo catar coco, aquela pessoa tá precisando de um abraço. E naquele dia que você quer abraçar todo mundo, o outro tá afim de te mandar catar coco. Então, quer dizer, é um preparo pra isso tudo. Por isso que você fala que você virou outra pessoa, Sim. Um crescimento? Sim. Porque realmente eu não é uma gosto escola, da palavra né? crescimento. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa e eu falava muito assim, ó. Porque eu amadureci. Aí essa palavra amadureci, eu fiquei pensando, mas por que você acha tão ruim quando eu falo amadureci? Porque amadurecer todos amadurecem, Gabriela. Na verdade, você criou mais ferramentas para isto ou para aquilo. Eu falei, é verdade, né? Não fica pedante? Você amadureceu, você cresceu. Você pode amadurecer errado, né? Você cresceu, né? Não parece que você é melhor que o outro? Não, não sou melhor que o outro. Eu só criei mais ferramentas nisso porque eu peguei pra mim este lugar, que é um lugar, né? E você você representa uma coisa. Sim. Então, assim, é uma coisa que eu conversava com a Elisa, que eu era conselheira na gestão da Elisa. Eu sempre estive na diretoria, desde que tudo isso se formou. E eu nunca quis estar à frente. Não era... sempre achei que não era meu perfil. E... Ainda acha ou não? Agora viu que encaixou. Não sei, eu acho que... são os outros que dizem se foi bom ou não. Mas eu acho que eu consegui fazer aquilo que eu queria fazer, que é criar processos e procedimentos. Entendeu? Nós mudamos o site da confraria, nós colocamos algumas... Eu sou uma pessoa cheia de regras. Na confraria eu sei que muitos dizem que eu sou sargentona, né? Quem acha aí pode comentar do que vai. Tinha uns assim que não me conheciam pessoalmente, assim, ai meu Deus, eu tenho medo dela. Quando me conhece pessoalmente, não tem que ter medo de mim, mas pra mim é assim, sim é sim, não é não, preto é preto, branco é branco, e eu tive que também aprender a permear entre tudo isso. Por isso que eu digo que valeu pra mim, mais do que tudo. É o famoso cliente não é chato, é exigente. Então tá tranquilo, você entendeu? só faz as coisas Exato, a gente que eu aprendi pra mim, entendeu? Espero estar fazendo coisas boas pela confraria, mas estou fazendo aquilo que eu acredito ser, entende? Muito. E daí nesse processo todo, antes de assumir a presidência, eu tive contato primeira vez com a neurociência. E daí fiquei assim encantada com isso. Foi no começo da pandemia até. E falei assim, meu Deus do céu, eu nunca ouvi falar nisso. Que coisa sensacional, né? E acessível de repente. E daí é a neuropsicoarquitetura, que hoje já tá com uma outra denominação. É isso que eu ia perguntar. Era focado em arquitetura que você viu? Ou nisso era focado na arquitetura. Então, naquele momento, era
chamado de neuropsicoarquitetura. Falei assim, gente, eu preciso entender isso, eu preciso. Aí, comprei o curso. E fui fazer o curso. Online todo na época, que foi a oportunidade, porque ele só tinha em São Paulo. E daí com a pandemia, foi possível poder fazer ele online. Aí, deu outra visão. Indiquei para algumas pessoas de dentro da confraria. Isso é uma outra coisa, antes de eu acabar. A confraria, ela gerou uma amizade entre muitas pessoas. Que a gente... Não existe concorrência ali dentro. Vai além Vai além, é uma coisa que só a confraria tem e só a confraria faz. Ah, como é que vocês conseguem isso? Não sei. Como é que vocês fazem isso? A gente não faz, isso acontece. Porque é o propósito, é a consequência do procedimento, às vezes do processo, das coisas que acontecem. Das pessoas, da intenção, né? Então, aí na neuropsicoarquitetura, ela tem uma coisa muito sensacional. Que você vê que, na verdade, o ser humano, a coisa mais importante para o ser humano, além do ar que você respira, a comida que você come, é a arquitetura. Porque a arquitetura rege a cama que você dorme, o teto que você tem, as paredes à tua volta, as cores, tudo, 100% tudo. Se você tem verde dentro ou fora, se você vai olhar, se você tem janela, se você não. E ninguém lida com a arquitetura dessa forma. Então, ela é muito rica. Então, acho que isso também foi trazendo para mim essa necessidade de repente, eu tenho que... Eu detesto isso. Essa frase tem que... Mas naquele momento eu tinha que, entendeu? Deixar alguma coisa ou fazer alguma coisa do que eu sei, do que eu aprendi, de toda essa coisa que eu tenho dentro de mim, pela arquitetura, pelos profissionais. Por isso que daí eu acho que eu fui e acabei dizendo, não, eu vou ser presidente essa vez. E daí depois eu vou me afastar para deixar com que as ideias e o que vem dos outros também possam fazer pela... Complementem o que você Exatamente, mas agora legado. Tá na hora de eu deixar alguma coisa. Que depois esse tempo vai passar. Esse momento vai passar. Né? Porque o que você não faz agora... Você foi, perdeu, já era. Então esse era o momento. Porque a gente também sentia que esse momento podia matar a confraria também. Então essas pessoas que vieram comigo nessa diretoria, nós viemos muito coesos. Então isso também foi legal. Pro voluntariado. E mesmo assim tem os momentos de cada um. Não, mas é muito bom isso, você conseguir trazer as pessoas junto contigo, porque vocês têm que combinar entre si, né? Sim. Porque senão não vinga. Às vezes a tua ideia, você tem que passar para as pessoas e as pessoas têm que falar, muito bom. Porque senão começa a gerar uma competição, não de concorrência, mas uma competição de, putz, mas ó, ela tá fazendo um negócio nada a ver. Ó, lá, não vai. Porque daí a associação como em si não cresce, né? Exato. Você começa a ficar estagnado e não sai do lugar. E isso é o que acontece em qualquer associação, governo, tanto faz, porque é muito complexo, né? Você ter a união das pessoas, entender que é por um objetivo maior, que é pra todo mundo se capacitar, pra todo mundo se conhecer, porque o mercado funciona assim, assado. Isso faz todo sentido, né? Quando tá todo mundo junto em prol de um objetivo. E então, uma coisa que eu conversava muito com a Elisa quando ela era presidente, e que eu trago muito pra mim, assim... A Gabriela, profissional, arquiteta, mãe, esposa, ela é uma. Ela pode agir, conversar, lidar de uma forma. A Gabriela, presidente da confraria, ela tem que ter um determinado forma de agir e de tomar decisão. Porque ali, ela não é só a Gabriela. Ali ela é presidente que representa 168 profissionais. Então, fica mais difícil. Você sozinha não consegue pensar. Você precisa daquela tua diretoria, aquele grupo de 10, para pensar junto, para resolver junto, para cometer o menor número de erros possíveis. Mesmo assim, a gente pode esquecer de pensar em alguma coisa. Com certeza, Porque errar é humano, né? Você tá na Terra pra isso. Sim, você tá aí pra errar. Mas por isso que eu acho que a gente, em grupo, sempre é muito melhor.
Eu não consigo fazer nada sozinha, eu preciso de grupo. Eu adoro grupo. E ali na diretoria nós somos todos iguais. Adoro as nossas reuniões de diretoria, são na minha casa. Faço questão, porque eu penso melhor dentro da minha casa, já tentei fora. Lá pra eles, não. Pessoal, não fala só pra avisar muito, que na próxima que eles vão reunião... me cobrar. Não, eu peço, encho todo mundo de coisa, adoro também, é a minha melhor desculpa de pedir tudo que eu adoro, mas é porque aquele momento é um momento super gostoso. Eu fico esperando a próxima reunião porque a gente tá ali reunido junto. Se eu pudesse, seria a confraria inteira, entende? Porque essa troca é uma delícia. E daí todo mundo vai com ânimo pra tipo, o que vocês acham e tal, porque é muito produtivo isso normalmente. Às vezes tem a preguiça, ai que saco, tentei, mas não deu certo, né? Bati a cabeça 1, 2 vezes, não funcionou, cancelaram, não foi o número de pessoas. Tem a tristeza também por trás de tudo, mas a tristeza traz o crescimento, né? Infelizmente. Mas é o jeito de crescer, né? Não tem jeito. Exatamente. O jeito de aprender ferramentas novas e Exato. tal. E dentro de toda essa... Quantos anos dura o... Cada mandato? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Que daí agora vai se findar no meio do ano Em julho de 2023... termina. E durante todo esse tempo aí, pra você, com certeza foi um desafio, né? Porque muita coisa acontecendo. Muita. Você pegou a transição de pandemia sem pandemia e tal. Sim. O que foi mais complexo pra você, assim, pra lidar lá dentro? Sei lá, rotação de pessoas, chamar gente, criação de coisas novas. Entender os associados. De verdade. Eu não sei a diretoria que vai me dizer junto comigo, mas talvez eles pensem a mesma coisa. Nós entendermos... Necessidades, isso, você acha? Ou... Sim, mas não é só isso. A gente vê a necessidade, tá? Que o grupo vai trocando no WhatsApp ali. O que eles mostram. Aí a gente vem com uma palestra ou uma capacitação daquilo e os associados não aparecem não vão naquilo. Não, por exemplo, antes a gente fazia com 50 vagas, depois 30 vagas, hoje a gente põe 20 vagas e não vão. Isso é muito ruim em muitos aspectos. E não adianta a gente dizer que a culpa é deles, associados. É uma troca, entende? Para o fornecedor poder patrocinar isso, ele precisa ter aquele profissional dentro da loja. Ele está patrocinando a capacitação. Mas você tem que entender o que faz com que aquele associado não esteja indo. Então, tudo isso é muito complexo, porque a gente não estudou psicologia, certo? E eu acho que até para psicologia ficou difícil, porque veio a pandemia. A Elisa foi sensacional como presidente na pandemia. Porque a presidência dela foi na pandemia, gente. Pense bem. O que se tinha na pandemia? Era um escuro total. Nada, né? entendeu? Não sabe o que vai acontecer. E eu acho que aquilo foi um aprendizado e foi saindo e foi tirando. E, sabe, as coisas online foram acontecendo. O gourmet online foi um negócio sensacional e tudo. E depois a gente também teve que ir aprendendo aqui. Então, tem aquelas pessoas que... Daí a gente vai lendo muita coisa, né? Vamos dizer assim, as universidades americanas vão fazendo pesquisas e tudo em momento real, né? Não são pesquisas que, foi se pesquisando durante 5 anos, 10 anos e viu... Não, é tudo momentâneo. Daí você começa... De um dia pro outro muda. Exatamente. Então, você começa a ver que, puxa, não é só a gente que tá vivenciando isso, né? Todo mundo tá. Então, você começa a ler coisas que mostram que o primeiro boom pós-pandemia foi que todo mundo começou a sair, né? Todo mundo. Porque estava desesperado, porque estava em casa, fechado em casa. Então, aí só queria coisa fora, não queria mais nada online. Então, a gente vai como confraria, como muitos por aí, vai né? adaptando. Vou falar como confraria. Você faz tudo ao presencial. Aí, de repente, começa a ninguém mais ir. Pô, o que acontece, né? O que a gente tá fazendo errado? O que a gente tá fazendo errado? A gente sempre pensa que a gente tá fazendo errado. Daí você começa ali isso. Então, a explicação pra mim,
que eu achei, assim, desses estudos, que faz muita coerência, foi a questão de que, todo mundo se sentia preso, como se estivesse estabulado. Então, desespero para sair, todo mundo sai. Daí sai um período, daí começa a balizar. Não, mas eu gostava era de ficar em casa, eu não gostava de sair. Então, não vou sair mais. Não, mas eu gostava de sair, mas... Na bem da verdade, quando surgiu aquela coisa online, tava mais fácil pra mim, porque eu podia fazer a aula o horário que era melhor pra mim. Sobrava mais tempo pra minha família, ou pros meus filhos, ou pro meu lazer, ou qualquer coisa assim. Eu não quero isso assim, uma hora marcada. Eu quero fazer quando eu quero. E tem aqueles que sempre gostaram muito, e esses fazem... Então, Ele ainda você tá adaptação, entendendo? né? Mas é uma adaptação ainda diferente do que era antiga. É que o antigo, tipo, antes da pandemia, ninguém fazia, assim, todo mundo fazia questão de ser presencial, as coisas e tal. E ainda existe essa adaptação porque cada um gosta de uma coisa. Eu falo isso porque a minha esposa, por exemplo, ela é professora. E ela adora ficar em casa dar aula online. Porque o presencial talvez não faça sentido, porque tudo que dá online talvez seja mais rápido, mais fácil, dá pra mostrar mais ferramentas do que presencial. Então, para os eventos, tem que balizar, né? Ver o que faz sentido. E não tem o certo e o errado, né? Não, agora veja, você fala da tua esposa. O meu marido dá aula de pós-graduação. Só um período. E ele odiou online. Pra ele, a falta do contato... da troca... Não fazia sentido. Nenhum. Ele não conseguiu, pra ele não funcionou. Só quando voltou presencial. Então, é da pessoa também. Sim, e nesse caso aconteceu com ela a mesma coisa que foi com os eventos da confraria, por exemplo. Porque a faculdade falou uma coisa, os alunos queriam outra. E ela queria uma terceira, então eu teve que balizar. Não, então vamos fazer mais ou menos. Um dia vocês vêm, mas daí ficam de costa pro quadro, que daí parece que... não teve isso. Adorei. Mas vem, não vem... Entendeu? É isso que a confraria... E antes, nós tínhamos muito essa coisa de... Nós estávamos sempre um passo à frente. Então, tinha-se ideia, e depois todo mundo fazia o que a confraria fazia. E daí nós tínhamos que mudar, ter uma outra ideia, e todos os fornecedores começavam a fazer também por conta. Faz parte, né? Só se copia o que é legal. Sim. Né? Não adianta você ficar brabo, a gente tem que ficar orgulhoso disso. Só que a gente não consegue mais fazer. A gente não tá conseguindo fazer isso. E isso dá uma frustração. Mas é que é difícil, né? Porque demanda criatividade ainda num período... Mas nós somos o quê? Criativos. Mas não todo momento, nós somos às vezes, arquitetos, design interiores, paisagistas, engenheiros, construtores. Diretoria de criatividade, nem sei se tem lá. Não, somos todos isso, né? É o que nos move. É o que nos move. Mas tá muito rápido o mundo, É muito rápido, né? Ficou mais rápido do que já era. Exatamente. E você comentou, é até engraçado que você comentou que surgiu o WhatsApp na época, daí começou a falar dos grupos. Hoje em dia as ferramentas surgem de uma forma absurdamente rápida e talvez no dia seguinte já não existam mais. Exato. No mês seguinte. Acho que até eu tava vendo alguém comentando sobre uma rede social que tinha surgido durante a pandemia, que era só pra quem tinha Apple lá. Eu nem lembro como é que era. Você lembra, Fer, como é que era o nome? Era aquela... Uma sala de áudio. Uma sala de áudio, é verdade, isso, é verdade. Já, assim, acabou. Acabou-se. Não tem mais. Então, assim, foi gasto uma energia, dinheiro pra desenvolver e tal, assim como tudo, né? Então, o que vingou, tipo a confraria. Poderia não ter dado em nada. Poderia. Mas... Então, esse que era o nosso medo. Pandemia e depois, pós-pandemia, morrer a confraria. Não, e o pessoal ficou firme, né? Porque são 168... Pô, é gente pra caramba. É gente pra caramba. E são pessoas. São pessoas, não são escritórios. Não, isso é bom, porque todo quando a gente fala de, por exemplo, a associação, e daí você fala, às vezes, não, mas tem mensalidade, tem anuidade. O pessoal, então, deixa quieto. Mas você sabia que tem 168 pessoas que não importa... que tem a anuidade, mas entende o benefício que aquilo vai trazer, putz, muito porque bom isso. Ali, a nossa anuidade é R$400. Não é caro. Se você dividir isso no ano,
né? É 36. É menos que o Netflix. Exatamente. Obrigada, Alexandre. Viu? Tá bom. Boa. Bom vendedor. Eu vou levar o Alexandre pro Confrapapo, o que vocês acham? Aí, viu? Vou fazer uma parceria. Como é? Kelly's e Confraria. Isso. Acho que era uma boa, hein? Pode ser. Vamos conversar. Tô achando muito bom isso, porque tem muita coisa em Curitiba pra gente e pra tudo isso. Porque tem muita conversa. Arquiteto e design de interiores. O arquiteto não gosta, daí o design não pode ser chamado de arquiteto, não gosta de ser chamado de arquiteto de jeito nenhum. Eu já chamei alguns aí, então me desculpe, pessoal, quem eu chamei trocado, me perdoe. Então, e eu acho que tudo se complementa. Tudo se complementa. Eu acho legal esse negócio da confraria, porque é que nem quando a gente vai no mercado, vai comprar um macarrão. Aí você fala assim, é caro. Se você não comer, é caro. Se você comer, não é caro. Então, você tem que fazer o uso daquilo, entender qual que é o objetivo, porque senão você pode, sei lá, você vai pagar, sei lá, vou jogar uma polêmica na mesa aí, talvez. Você vai comprar o AutoCAD ou não vai comprar o AutoCAD, sei lá. Se você não usar o AutoCAD, talvez não faça sentido. Independente da mensalidade que você for pagar o Netflix, se você for ficar pagando 50 por mês e não usar, é super caro. Agora, se você for pagar uma academia que custa 600 por mês, você vai todo dia, você acompanha, tá tranquilo. Tá tranquilo. Né? Mas é muito difícil alguém que esteja na confraria que não faça um mínimo uso. Porque nós temos vários canais dentro da confraria que o próprio uso e necessidade foi nos mostrando a necessidade. Que é a confraria compartilha, que é onde tá todo mundo ali, onde a gente faz trocas. Pergunta, o que você põe em cima do piso para proteger quando tá na obra melhor, porque o meu riscou, não sei o quê. E tem o Confra Indica, que é você pergunta, fornecedor preciso de tal coisa. Pergunta direta, resposta direta. Nós criamos várias regras, porque precisa. Daí tem Aí que você entrou um pouquinho ali no... A sargentona entrou. Daí se alguém começa de muito papo, a sargentona vai lá e cola as regras. Mas é pra organizar, facilitar a vida de todos. Sim, né? No privado, não é por mal. Não é por mal. É literalmente pra organizar as coisas, né? E daí às vezes quando alguém discorda de mim, sabe que às vezes é mais próximo, vai no inbox e pergunta, mas por quê? Que você não, por isso, mas eu acho isso. Acho que você tem razão, então vamos mexer um pouquinho aqui. Eu também tenho essa troca, peço isso, porque às vezes a gente só consegue ver um lado, né? Sim. Não, isso que é a confraria, né? Porque ela surgiu olhando de fora da Fer. Ixi, a Fer vai pegar de novo essa frase que eu sempre falo, olhando de fora. Mas ela vai surgindo colaborativo, né? Eu vejo que é tipo um Waze, por exemplo. Quando você vê que tem um buraco na rua, você coloca lá, tem um buraco. Perfeito, adorei. Né? Confraria é o Waze. Porque... da arquitetura e design. Você não é um negócio extremamente amarrado que... Assim, você tem uma sugestão, vai mandar pra você, beleza. Daqui 6 meses a gente vai ter uma reunião pra conversar sobre as sugestões. Calma, não é isso. Vamos ver o que é, manda lá pro responsável do setor, muda. Porque é uma colaboração, né? É pro profissional conseguir ter o melhor proveito do mercado. Imagine, você precisa de um cara pra piso, pra proteger o piso. Ou um cara da elétrica. Por que não indicar aquele que fez um bom serviço? Ou aquele que é bom? Ou porque fala, não, eu peguei esse, mas esse aqui, ele é careiro e demora um pouco pra entregar. Você que sabe, mas essa é a minha experiência. Isso mesmo. Então, isso é muito bom, porque você vai agilizando as coisas e dando confiabilidade pro mercado de arquitetura e construção em Curitiba. E aqueles fornecedores que acabam sendo nossos parceiros, que acabam patrocinando as nossas necessidades, que são as capacitações. Nós temos a Confraria Fit, que você já chamou a Larissa aqui, né? Vale a pena escutar Larissa, ela. ano que vem eu vou começar, hein? Fica tranquila. Porque ela me deu uma chulapada aqui, né? Sim, ela contou que o apelido dela é Chicotinho? Fala um pouquinho. Ela falou um pouquinho. Quem será que eu que dei os apelidos pra ela de Chicotinho?
lavando roupa aqui, gente, ó, não é nem 11 horas da manhã. Não, Deus o livre. Não, mas é isso. Mas ela é maravilhosa, ela levou muita gente, ela, sabe, ela tem um incentivo que ela é aquilo, é sensacional isso. Não, e essa intimidade é muito legal, porque é isso que você tá falando, porque as pessoas se gostam, né? As pessoas entendem e ela é arquiteta, ela tem um monte de projeto, ela não é minha concorrente. E se completa, né? Sim. Nesse meio aí. Sim, então a confraria ela baliza muitas coisas no mercado. Você sabe se o pessoal tá com muito trabalho, tá com pouco trabalho, se começa a se ter muitas parcerias internamente, de dois se juntarem para fazer projeto, ou se alguém tem e muitos precisam de mais trabalho, daí vai ajudar aqueles. Então você consegue ter muito, isso é muito bom pro fornecedor que faz parceria conosco, porque ele consegue saber se o que está acontecendo, se o problema é com ele, o que ele precisa agir. E daí se começa a ter algumas reclamações ou colocações de várias vezes no mesmo sentido de um fornecedor que é nosso. Ó, tô tendo... Putz, o fulano lá pediu e não entregou, tá acontecendo com mais alguém? Daí a diretoria vê, mas assim... Pega. Quem tem mais intimidade com o fornecedor tal que tá lá. Vê na diretoria quem tem. Por favor, entre em contato com ele. Conte. É proibido dizer nome do associado. É proibido fazer print. A gente expulsa. Da associação. Expulsa. Já tivemos casos. Fica 6 meses tem fora. Tem uns print aqui pra mostrar, então. Não, tô brincando. Não tem não. E fica 6 meses fora porque não pode. É para todos. Por mais que o fornecedor seja seu melhor amigo, não precisa dizer quem foi. Ele vai saber quem foi. Não, mas isso sozinho. É muito bom pro mercado, né? Eu acho. E daí a pessoa, às vezes, porque não adianta ser o vendedor, né? Tem que ser o dono, o gerente. Às vezes ele não sabe que tá acontecendo aquilo. Isso, justamente por isso que é muito bom. Ele não sabe. E daí ele fala assim, nossa, mas eu nem tô sabendo. Ele vai lá, descobre e arruma na cadeia dele aquela coisa e a coisa flui de novo. Porque isso é tipo um casamento, né? Se você for errando coisas ao longo do tempo e se ninguém avisa, chega um momento em que acabou. E olha quantas empresas a gente já ajudou assim. Porque nós não estamos aqui para destruir ninguém. Nós estamos aqui para somar. Todo mundo erra, né? Assim como a gente já chegou várias vezes e falou, olha, não tá legal para nós aqui. O pessoal tá reclamando. Será que dá para fazer uma ação? Os arquitetos, dá pra melhorar aí alguma coisa, né? Dá pra levar... Leva um grupo da confraria pra fábrica, né? Aproxima mais, mostra o que é bom, consegue. E feedback, né? Nossa, esse feedback eu acho essencial, porque que nem você falou, às vezes você tá numa obra ou você tá na correria, você tá com 1000 coisas na cabeça, você não sabe que tá acontecendo algumas coisas, né? Sim. Até pro profissional, né? Porque pro profissional, às vezes falar que um fornecedor não tá entregando e tá, é difícil, né? Porque, não sei, tem medo de queimar a pessoa ou acha melhor deixar quieto e não... Mas quando existe essa colaboração de tipo, não, fica tranquilo, pode falar... Né? Não precisa falar o nome, enfim, mas você pode falar porque isso é pro bem geral da nação, né? Exatamente. E daí isso vai fazer a empresa ter um melhor desenvolvimento, enfim... E assim, pode salvar a empresa de daqui 5 anos não ter mais projeto porque tá tão queimada que... Claro, e tem casos em que a pessoa não aceita, não tem jeito, acabou-se. Daí esse não... É que daí a pessoa, né? Aí não vai, pode ser... não vai resolver. E o que nós criamos também foi um clube de benefícios dentro da confraria. E... É o Confra... Não é o Confraday. O Confraday é o que fazemos uma ação social. Ah, tá. Que daí com esse dinheiro arrecadado, com as coisas que entra todo mundo de fora, pode ser gente de fora, tudo, a gente faz uma ação que esse ano a gente trabalhou tá trabalhando ainda com a Riverdão. Vai construir a cozinha deles, gourmet lá, que é onde eles vão fazer aulas pro pessoal com síndrome, com síndrome de Down e tudo mais. O chefe Rafa Albino, que sempre faz as nossas coisas, esse ano ele deu no Confraday um curso de gastronomia que ele vai dar pro pessoal de Confraday lá em cima de síndrome de Down quando ficar pronta a cozinha e tal, então vai ser bem bacana. O clube de benefícios é só para os associados. Então nós temos várias empresas parceiras que não podem ser do ramo da arquitetura,
que são do ramo de serviços e que dão descontos diferenciados do que você tem para que facilite a tua vida. Por exemplo, cabeleireiro, dermatologista, dentista, desconto em farmácia, plano de saúde. A gente tem uma assessoria jurídica mensal que nós pagamos e daí todos os associados têm direito à consulta mensal de meia hora de assessoria jurídica. Isso é um troço super bacana. E tá dando um movimento bem bacana. O pessoal tá usando, tem ótica, tem... Aí você troca por pontos, coisa assim? Como é que é? Não. Isso é pra criar um networking. Ah, nossa, que show. Interno mesmo. Por quê? Porque, por exemplo... E são pessoas... Por exemplo, o cabeleireiro é o que eu vou. Ele... deu lá, ele dá um desconto de 20% em todos os serviços da bancada dele. Pra todo mundo da confraria. Pô, super vale a pena. A mulher tem que estar sempre bem e tal. E a pessoa vai lá, mostra a sua carteirinha da confraria, diz que é da confraria, ela ganha aquele desconto. Só que daí ele ganha clientes. Sim, é um ganha-ganha. Claro, por quê? Porque você é associada. A pessoa vai na ótica. Vai comprar óculos ou fazer lente de óculos. Ela, por ser da confraria, ela mostra lá, ela... Tem desconto especial, 15%, 20%. Depende, o óculos ou a lente, cada um tem um valor. Farmácia, tem uma farmácia que é nossa parceira lá, Farmatotal, perto do HC. É 15%. 15% é um monte em remédio. Aí o associado vai na farmácia pra comprar. Só que assim... A farmácia também precisa de um profissional. O que ela vai fazer? Vai procurar um profissional dentro da confraria. Networking total, isso. Isso já tinha implantado? Quem que implantou isso? A gente. A nossa porque diretoria. Isso gira muito. Eu acho que aquece demais as coisas, né? A intenção foi gerar um networking. Mas, primeiramente, foi deixar o custo de vida diário do associado mais barato. Entendeu? Então, nós estamos inscritos pela Extramed numa questão de planos de saúde, que tá saindo para nós. Eu não sabia que você pode ter planos de saúde especial com valores muito abaixo do mercado se você é representante de uma classe profissional. Ah, sim, tem isso. E a Descobri recentemente também. Pois é. E a Associação Confraria D tá escrito nisso e tá liberando pra Unimed, Amil, então, imagina. Vai liberar depois Sul América, tudo. Então, as pessoas que têm ali, muitos têm marido e esposa, né? Os dois, ou às vezes é só uma pessoa, autônomos. Então, quando você é autônomo, o teu plano de saúde é altíssimo, quando não é pela empresa. Sim. E daí, você sendo associado da confraria, vai ser super baixo. Já pagou a anuidade assim, ó. Exatamente. Quando é por exemplo, o CNPJ, as BE não pode ter. Porque representa escritórios, empresas. As empresas fazem por si. Então, são benefícios que a associação que dá. E se, por exemplo, eu sou arquiteto, vou imaginar, e eu quero me inscrever, eu quero entrar na confraria. Você vai ter que preencher todo Eu sei que tem aquela prova tipo bombeiro lá, que tem que correr, subir as cordas. Você vai passar... Mas antes de chegar lá... Antes de chegar lá, você vai passar por um processo de aprovação. E daí você vai ser bloqueado, Alexandre. Porque você é fornecedor. Ai... Tentei, pessoal. Todo mundo falou chama, porque eu tenho certeza que você vai conseguir entrar. E o meu problema preto no branco não tem jeitinho. Mas que bom, né? Se tivesse, não ia funcionar. Não, a gente tem um processo de filiação, daí você apresenta, né? A tua formação. Interessante tal. É dizer que não é pra todo mundo, vamos dizer assim. Não, e não é. E não é, porque a gente sabe que tem muitos profissionais que têm empresa. Então, nessa hora, a gente avisa. Você pode ser parceiro da confraria. Você não pode ser associado porque você tem uma empresa. Mas você pode ter os nossos associados podem ser teus parceiros, desculpe. Aí temos o Nelson.
Temos que é um Nelson sensacional, que resolve os comercial, problemas. ele vai fazer tudo isso e dar o modo que você precisa. Infelizmente, você não vai poder ter todos esses benefícios maravilhosos que a gente criou, entendeu? Mas tem muita coisa bacana. Não, mas é que tem muito profissional no mercado, sei lá, arquiteto e tal, que ou, assim, dificilmente não ouviu falar da confraria. Sim. Mas às vezes acha que é um negócio que não vai poder entrar, que não sei o quê. Não pode entrar. e tal. Se você é formado... Cumpre os requisitos. Se você ali. cumpre os requisitos, você é arquiteto, ou você é designer de interiores, ou você é paisagista, ou você é engenheiro, você pode entrar lá, preencher. A gente pede para que você tenha indicação de 2 associados. Se você não tem indicação, você vai falar com a secretária, ela vai falar com alguém da diretoria, a gente sempre vai dar um jeito nisso. Esse não é o impedimento. Não, o impedimento realmente é você ser fornecedor. Por várias questões, como a gente já conversou aqui. Não, e totalmente com sentido, né? Exatamente. Senão viraria uma bagunça. Temos que separar, mas a gente também tem como... a gente também tem um canal para esse fornecedor, né? E a gente cria logo, inclusive. E vem, porque ali você troca, ali você tem profissionais com um longo período, que já passou por muita coisa e que tem muita coisa para passar, te ensina. E você, jovem, tem muita coisa para ensinar pra gente. Porque o jovem hoje vai mais rápido, tá? Ferramentas, nossa, e que a gente não tem isso, né? Então, a gente precisa do jovem lá, e às vezes o jovem precisa do conhecimento do mais velho para algumas coisas. Então, é uma troca muito legal. E isso a gente também trouxe pra diretoria, porque a gente tem jovenzinhos na diretoria. Ah, é? Sim, para poder ter essa troca constante. E para manter isso e mostrar que tá todo mundo junto no mesmo patamar. Mas isso é bom, porque às vezes a pessoa não é nem recém-formada, mas tá no mercado há um tempo, mas não sei, tem receio e tal. Ela consegue ver que é só positivo, né? Isso. Tipo, o dinheiro que paga assim, fora da conta, não tem nada a ver, acaba não... Foi muito falado uma época na questão, recém-formado, sim, não, como é que fica tal. Eu, particularmente, daí como Gabriela, né? Eu sou a favor do recém-formado, porque eu acho que nós, como mais velhos, temos como obrigação de ajudar esse recém-formado no seu caminho. Muito do que eu alcancei na minha vida como mestres não foram pelos meus professores da faculdade, né, que me deram conhecimento, e sim pelos profissionais com quem eu trabalhei, né, no meu caminho. E isso que somos ali. Muitos saem e acabam precisando trabalhar como autônomos. E daí, se você trabalha como autônomo, dificilmente você tem um mestre que vai te guiar. E ali dentro da confraria acaba acontecendo isso. Muitas vezes você tem uma pessoa mais velha que precisa de uma ajuda no escritório e eu pergunto ali, quem pode me ajudar no projeto? Um mais velho, um mais novo pode entrar ali e essa ajuda. É um crescimento mútuo, porque esse caminhar dentro da arquitetura não é fácil. Tem muito profissional. E o cobrar um projeto não é fácil. Isso é outro ponto. Né? Se prostituir nesse meio é fácil e você não deve, porque o teu trabalho é grande, a tua criatividade vale, porque ela não é à toa, não é porque você deitou na cama e pensou, você foi estudada, você foi moldada para saber criar e como criar. Então você tem que entender que isso tem um custo e que se você tá junto com um grupo, você vai entender que todo mundo tá cobrando assim. Então, por mais que o cliente diga pra você, mas isso tá muito caro, você sabe que aquilo é o teu valor. Tá fora do mercado. Mentira, porque o pessoal falou que não tá. Exatamente. Isso, você só consegue isso se você tá num grupo com respaldo junto com você. E ali dentro o pessoal abre como está cobrando, do jeito que tá cobrando. Então, isso é bacana. Isso é uma troca que, tipo, não tem assim, hoje em dia tem curso pra tudo, né? Mas não vai ter um curso pra te balizar no mercado de Curitiba, por exemplo. Não existe isso. Não, e ali dentro tem. E é aberto, é incrível. As pessoas ficam chocadas como ali dentro se fala realmente e se diz. Sabe? É uma troca bacana isso. Porque é um assunto bem delicado, né? Isso de valores, principalmente, é bem delicado, né? É porque ali as pessoas se sentem seguras.
Por isso que você não vê um print espalhando por aí, né? Eu espero que não, Alexandre. Porque se houver... Aconteceu. Vamos fazer chantagem aí? Não, brincadeira. Olhem. Não aconteceu. Mas isso que é bom. Quanto mais sério o negócio, se todo mundo entende bom pra todos. a essência do negócio, não, assim, não tem nem por que se preocupar, né? Porque você sabe que não vai acontecer. Ó, as regras são essas. Tudo bem? Não é aquele leia os termos de uso e tal. Não, são essas as regras. Você concorda? Sim. Você sabe que se não cumprir, você... Tchau. Porque como é um negócio que traz tanto benefício, não faz nem sentido querer descumprir uma regra, né? Porque você vai perder tudo aquilo que... E às vezes tá você acha entregue. que você vai ter um benefício, só que ele é muito momentâneo e pontual. E pode te atrapalhar todo um caminho. Porque você vai ficar marcado para aquela pessoa para quem você mostrou o print também. De que você é corruptível. Péssimo, né? Eu acho. Eu acho, porque eu já vejo todo esse caminho assim. E uma coisa que é essa questão do especialista. Do profissional especialista. Profissional arquiteto especialista. Eu vejo isso como um futuro de valor muito importante para a arquitetura, para o profissional arquiteto. Porque se formam muitos arquitetos. É um caminho difícil, porque você tem que ter uma boa base de trabalho para você se descobrir aonde que você tem aquela facilidade ou aonde o teu mundo te levou pelo teu caminho. E daí você se estudar e se nichar. Porque a hora que você se nicha, você ganha mais valor. E fica mais conhecido naquilo. Só que no momento que você se foca em se nichar, você não deve mais sair daquele nicho. Você não deve... não, porque o fulano... mas... Puxa, tão bom, vou foco, negar essa casa se agora eu tô fazendo hospital. Não, vou fazer a casa. Não faça isso. Aí você retrocede, né? São 5 anos em que você vai precisar negar as casas quando vierem, se você estiver fazendo hospital. Só que a tua valorização vai ser imensa depois. E o teu ganho com relação a isso muito maior. Porque a tua valorização, ou mesmo se você resolveu fazer casa e até aparecer consultório, ou se aquele teu cliente da casa te pedir para fazer o consultório dele, você vai indicar um colega teu que faz consultório. E você vai mostrar para ele que a tua especialidade é casa. E ele vai te chamar de novo quando for para fazer a casa do filho, do pai. Entende? E a tua valorização e o teu valor de projeto vai ser maior porque você é um especialista em casa. Porque o que pensa no consultório, ele tem a cabeça do consultório. Se você pensa na casa e no consultório, você sempre perde alguma coisa no caminho. Você perde aquela micro que a gente estava falando lá no início, que é super importante para quando você estiver sentado na sala de TV e a luz não estiver batendo no teu olho ou refletindo na TV e a TV estiver mais apagadinha. Eu acho isso sensacional, só que é difícil de entrar na cabeça das pessoas porque o profissional precisa se prostituir para poder sobreviver. E o bom é que essa cultura envolvendo o grupo total, o pessoal vai vendo que não tem essa necessidade, né? A gente tenta, mas é difícil, tá? Mas faz parte, né? É a tal da sementinha, né? É a sementinha. É a sementinha que vai se plantando. Uma hora fica tão balizado que não tem mais essa necessidade. Porque sempre vai existir. É muita gente que sai, que se forma, por exemplo, que... Sei lá, não, meu primeiro projeto é quinhentão, isso aqui, a casa inteira tá tranquilo. Mas ela não vê que, eventualmente, ela tá não só ferrando ela, porque é desnecessário, mas tá ferrando todo um conglomerado de trabalho que aconteceu ali, de valorização e tal. Mas acontece em todo lugar, o bom é deixando, tipo, por exemplo, a confraria com um nome forte. Então, o profissional participa da confraria. Opa, então... Assim, ele tem um diferencial. Posso ir com o olho fechado, que eu sei que... Pra contratar. Como é um selo, né? sociedade, né? Eu gosto muito assim, que é pra sociedade. Ela entra no site da confraria e o profissional que ela escolher ali, ele tem um respaldo diferente. E o fornecedor é a mesma coisa. Fornecedor que vier com esse profissional e vice-versa.
Não adianta a sociedade querer ela trazer o seu. Ele tem um respaldo diferente se ele vier com o profissional. Não importa qual seja. Porque aquele profissional, ele é uma troca diferente. Sempre. Faz sentido. É. Mas, ó, foi muito bom ter você aqui. Agradeço você ter tirado esse tempinho para participar com a gente, mas a gente fica por aqui. Obrigada, Alexandre. Foi um prazer imenso. Capaz, foi muito bom ter conversado com você. E, pessoal, quem acompanha a gente até o final, vocês podem comentar ali Sargentona lá embaixo pra gente ver quem faz parte da confraria. Mas obrigado quem ficou com a gente até o final. Não esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais. Sigam o Instagram da confraria, que a Fer vai colocar aqui, ó, nesse momento, né, Fer? Você vai colocar aqui. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Até, pessoal. Obrigada. Tchau.